Então, muito boa tarde a todos. Eu sou a irmã Ana Luísa, da Aliança de Santa Maria. Bem-vindos mais uma vez a esta tarde de primeiro sábado. Muitos de vós já têm vindo noutra altura. Eu costumo fazer sempre a pergunta: quem é que está cá pela primeira vez? Se pudesse pôr a mão no ar. Ainda há algumas pessoas. Podemos sentar um bocadinho. Então, sobretudo para aqueles de vós que estão aqui pela primeira vez, vou fazer uma explicação muito breve sobre o que é que consiste esta devoção dos primeiros sábados. Então, esta devoção consiste num dos pedidos de Nossa Senhora, feito a 10 de dezembro de 1925. Estava a irmã Lúcia como Doroteia em Pontevedra, na Galiza, e Nossa Senhora apareceu à irmã Lúcia com o menino Jesus e mostra mais uma vez o seu coração imaculado cercado de espinhos. E disse à irmã Lúcia: tu ao menos vê de me consolar. E explicou como é que ela podia consolar e reparar este coração. E então disse Nossa Senhora que deveria fazer durante 5 primeiros sábados, portanto, no primeiro sábado de cada mês, durante 5 meses seguidos, fazer 4 coisas com uma intenção. Essas 4 coisas é rezar o terço, fazer 15 minutos de meditação num dos mistérios do Rosário, comungar e confessar-se. Fazer tudo isto com a intenção de reparar o Imaculado Coração de Maria. E Nossa Senhora, nesta aparição, prometeu que a quem fizesse esta devoção, assistir-lhe na hora da morte com todas as graças necessárias à salvação. Seria muito bonito conversarmos mais sobre esta aparição, haverá oportunidade para isso. Hoje vamos falar de um outro tema. Aqui no santuário nós temos sempre esta oportunidade de fazer esta devoção todos os primeiros sábados, não só 5, mas sempre. Rezamos o terço na capelinha. Agora vamos ter um momento formativo que não faz parte da devoção dos primeiros sábados, mas nós aproveitamos como forma de aprofundar a mensagem de Fátima. E depois teremos os 15 minutos de meditação, nós faremos durante meia hora, em adoração eucarística, aqui a seguir à catequese. Então, este ano, no santuário, estamos a aprofundar cada aparição. Em setembro falamos sobre a aparição de setembro, então agora vamos falar sobre a aparição de outubro, não é? Já estão mesmo a ver. Então, o primeiro ponto que eu gostava de falar convosco sobre esta aparição, um bocadinho enquadrá-la. Nas aparições de 19 de agosto, que foi nos Valinhos, sabemos que naquela altura, no dia 13 de agosto, os pastorinhos tinham sido levados para a prisão, então Nossa Senhora apareceu a 19 de agosto, e nessa aparição, e depois na de setembro, que já foi aqui na Cova da Iria, isto em 1917, Nossa Senhora prometera aos pastorinhos que em 13 de outubro faria um milagre para que todos acreditassem. Então, no dia 13 de outubro de 1917, estavam aqui na Cova da Iria muitas pessoas, uma multidão de pessoas, não só de Portugal, mas também do estrangeiro. E aquele seria um momento decisivo na história das aparições. Era tudo ou nada. Ou se confirmava, e Nossa Senhora fazia um milagre, ou tudo caía por terra. E conta-nos a irmã Lúcia, e vou citá-la: a minha mãe, temendo que fosse aquele o último dia da minha vida, com o coração retalhado pela incerteza do que iria acontecer, quis acompanhar-me. A Lúcia não nos diz, e eu vou já ler mais um bocadinho, ela não nos diz que estava com medo, mas de facto muitas pessoas os ameaçavam. No livro das memórias da irmã Lúcia, lemos que tinha-se espalhado o boato que as autoridades haviam decidido fazer explodir uma bomba junto de nós, no momento da aparição. E diz a Lúcia: não concebi com isso medo algum. E falando disto a meus primos, dizia a Lúcia, dissemos: mas que bom, se nos for concedida a graça de subir dali com Nossa Senhora para o céu. Olha que sorte, dizia a Lúcia. Parece que a Lúcia não tinha medo, embora houvessem aparentemente muitas razões para temer.
Além de todas as ameaças, o próprio dia era assustador. Cinzento pelas nuvens, pela chuva que era torrencial, dizia a irmã Lúcia. Mas a jovem Lúcia não temia, porque sabia que era verdade tudo o que tinha vivido e ouvido. Ela já tinha feito esse caminho de fé. Em julho, ela tinha duvidado e, na altura, teve tanto medo que esteve quase para não ir. Mas os primos, o Francisco e a Jacinta, tinham rezado muito por ela, esperaram-na e disseram-lhe que sem ela não se atreviam a ir. Então, em julho, a Lúcia escolheu não duvidar, mas deixar-se guiar com confiança. Agora, na aparição de outubro, ela só tinha de permanecer firme nessa lógica de fé. Todos os que estavam presentes aqui na Cova da Iria, no dia 13 de outubro de 1917, esperavam um milagre. E para muitos foi mesmo esse o grande motivo de estarem presentes. Alguns diziam em testemunhos posteriores terem ido não como peregrinos, mas como curiosos. Outros não para apoiar, mas para desmascarar. E também com Jesus foi assim. Nos Evangelhos vemos que muitos iam ter com ele, não para o ouvir ou para o seguir, mas para que ele fizesse um milagre nas suas vidas, ou para atestarem que ele não falava a verdade. Mas o que é que aconteceu em outubro? Sobretudo para estes que vinham mais céticos, a contar que não acontecesse nada. Nossa Senhora cumpre a sua promessa. E de facto, nesta aparição de outubro, temos o conhecido milagre do sol. Naquele dia, muitos dos presentes, incluindo jornalistas e pessoas da ciência, relataram fenómenos estranhos no sol, como os movimentos rotativos, diversas formas e cores à sua volta, a sensação de que se ia destacar do céu. Mas as diversas formas de relatar o sucedido e descrevê-lo, se por um lado levavam muitos a acreditar nas aparições, e é verdade que muitos acreditaram porque testemunharam o milagre do sol, por outro lado, mantinham muitas dúvidas nos mais descrentes, até a própria mãe da Lúcia, que viu o milagre, mas dizia assim: eu não sei como é, mas mesmo assim custa-me a acreditar. O que veio a ajudar a esclarecer melhor o que tinha sucedido foi o processo canónico diocesano iniciado em 1922, um processo por mandato do novo bispo de Leiria, o Dom José Alves Correia da Silva, e este processo só foi ultimado em 1930, e nele Dom José refere-se nomeadamente ao dia 13 de outubro de 1917, dizendo o seguinte: o fenómeno solar de 17 de outubro de 1917, descrito nos jornais da época, foi o mais maravilhoso e o que maior impressão causou aos que tiveram a felicidade de o presenciar. As crianças fixaram com antecedência o dia, ou seja, mesmo que venha alguém dizer: se calhar foi um fenómeno natural, mas as crianças disseram que ia acontecer. Disseram o dia e a hora em que se havia de dar. E continua o Dom José neste documento: a notícia correu veloz por todo o Portugal e, apesar do dia estar desabrido, chover copiosamente, juntaram-se milhares e milhares de pessoas. Sabemos que foram cerca de 70 mil, que, na hora da última aparição, presenciaram todas as manifestações do astro-rei, homenageando a rainha do céu e da terra, mais brilhante do que o sol no auge das suas luzes. E diz ainda o documento: esse fenómeno, que nenhum observatório astronómico registou e, portanto, não foi natural, presenciaram-no pessoas de todas as categorias e classes sociais, crentes e descrentes, jornalistas dos principais diários portugueses e até indivíduos a quilómetros de distância, o que destrói toda a explicação de ilusão coletiva, dizia o Sr. Bispo naquele documento. E ainda o Sr. Bispo determinou neste documento, primeiro, declarar como dignas de crédito as visões das crianças na Cova da Iria, freguesia de Fátima, nos dias 13 de maio a outubro de 1917, e segundo, permitir oficialmente o culto de Nossa Senhora de Fátima. Portanto, o culto foi aprovado, foi permitido aqui em 1930. Ou seja, assim se afirmou a Igreja a respeito do milagre do sol e das aparições na Cova da Iria. E também por isso, a Lúcia e os seus primos saíram vivos daquele 17 de outubro de 1917.
sem que ninguém lhes fizesse mal, como temia a mãe da Lúcia. E este salto de fé e de confiança dos pastorinhos, que não tiveram medo, apesar das ameaças e tudo, incentiva-nos a também nós não termos medo de confiar em Deus e em Nossa Senhora, que sempre cumprem as suas promessas. Mas depois, se nós assumirmos que o fenómeno solar do dia 13 de outubro foi o milagre prometido, também não podemos ignorar o facto de que os pastorinhos não viram o milagre do sol. Eles, os três, não viram o milagre do sol. Naquele momento, enquanto as pessoas estavam a olhar para o sol, eles estavam a ver outras imagens. Segundo as descrições da irmã Lúcia, terão visto São José com o menino e Nossa Senhora vestida de branco com um manto azul. São José com o menino pareciam abençoar o mundo, com os gestos que faziam com a mão, em forma de cruz. Pouco depois, desvanecida esta aparição, viram Nosso Senhor e Nossa Senhora, e dizia a Lúcia que me dava a ideia de ser Nossa Senhora das Dores. Depois, Nosso Senhor parecia abençoar o mundo da mesma forma que São José. Desvaneceu-se esta aparição e pareceu ver ainda Nossa Senhora de forma semelhante a Nossa Senhora do Carmo. Portanto, são três visões que eles tiveram, os três pastorinhos, enquanto estava a acontecer o milagre do sol. A Sagrada Família, que podemos relacionar com os mistérios gozosos. Uma outra, Nossa Senhora das Dores, que poderíamos associar aos mistérios dolorosos. E uma terceira visão, Nossa Senhora do Carmo, que com um bocadinho de boa vontade podemos associar aos mistérios gloriosos. Eu gosto muito de fazer esta associação, pois é como se, enquanto a multidão via o milagre do sol, os pastorinhos viam o verdadeiro milagre, que é a presença da Senhora do Rosário nas nossas vidas. Ela que nos traz estes mistérios da vida de Jesus. Gosto de pensar assim, as pessoas estavam a ver o milagre do sol e encantadas com o milagre do sol, mas os pastorinhos estavam a ver, para além disso, o verdadeiro milagre, que é esta presença de Deus no meio de nós. Este mês de outubro é o mês do Rosário por excelência. No dia 7 vamos celebrar a festa de Nossa Senhora do Rosário, pois foi a 7 de outubro que, por intercessão de Nossa Senhora e pela oração do terço, aconteceu, segundo conta a tradição, o milagre de Lepanto, que era uma batalha que foi ganha porque todos rezaram o terço, todos os soldados. E também agora o Papa Leão XIV pediu-nos que rezássemos o rosário pela paz todos os dias no mês de outubro. E fez um convite especial para rezarmos com ele no dia 11 de outubro, às 6 horas, horário de Roma, 5 horas, horário de Portugal, na Praça de São Pedro, como parte de uma vigília que marca o aniversário da abertura do Concílio Vaticano II e do Jubileu da Espiritualidade Mariana. Vai ser um momento muito bonito e tão bonito que este Papa venha pedir esta oração do Rosário que é tão forte e estará lá, como sabemos, ou como se calhar alguns sabem, que vai estar lá a imagem de Nossa Senhora aqui da Capelinha, que vai a Roma para esse momento. Mais uma vez, esta imagem vai estar ali, em São Pedro, diante do bispo vestido de branco, em oração pela paz. E o rosário é de facto esta oração incrível, que esconde uma força e uma eficácia únicas. O milagre maior, mais do que o milagre do sol, é este instrumento que nos é dado pela Senhora, que aqui, a 13 de outubro, finalmente disse quem era. Sou a Senhora do Rosário, disse ela. É um instrumento que ela nos dá, um método de oração tão simples, tão acessível, que nos leva a conhecer Jesus nos mistérios da sua vida, através de Nossa Senhora. Ela leva-nos sempre até Ele e leva-nos aos mistérios da vida dele. Então, naquele 13 de outubro de 1917, diante dos pastorinhos estava esta multidão de pessoas a querer um milagre, queriam ver um milagre. É muito engraçado vermos a relação da Lúcia com esta multidão de gente, com esta massa de gente presente na Cova da Iria. É muito impressionante. A Lúcia encontra uma multidão que enfrenta condições muito difíceis, esperando encontrar algo de especial. É engraçado que creio que toda a vida da Lúcia foi um bocadinho assim. Ela passou a vida a encontrar multidões de pessoas, não fisicamente, mas através de cartas e na sua oração,
encontrar esta multidão de gente que pede a Deus qualquer coisa, que quer um milagre, que precisa de ajuda. Bom, mas conta-nos a irmã Lúcia, aliás, conta-nos um dos testemunhos sobre aquele dia, não da irmã Lúcia, diz assim: das 11 à 1h30 a chuva foi constante e impelida por vento forte, podemos imaginar. Um tempo francamente agreste e desagradável, que a enorme multidão de muitos milhares de pessoas suportou, e dizia este testemunho, de excelente humor, sem outro abrigo mais do que os chapéus de chuva e os veículos, pois não se descortina nas imediações uma só edificação. Sabemos também que o pavimento era lama naquela altura. Esta multidão expectante chama a atenção de Lúcia. Suplicam-lhe que envie pedidos a Nossa Senhora, ao ponto da irmã Lúcia contar que no final daquele dia, dizia ela que se tivesse dito tudo a Nossa Senhora, ainda estaria lá a pedir-lhe. A Lúcia, com os seus primos, Francisco e a Jacinta, tinha-se tornado esta mediadora entre Deus e o seu povo, interlocutora, intercessora. E é este o papel que os três assumem nas suas vidas a partir das aparições. Depois da aparição, a Lúcia conta como aquela multidão procurou chegar até ela, até quase ser esmagada, não fosse alguém tê-la levado ao colo. À tarde desse dia, os pastorinhos passam-na entre inúmeros interrogatórios, querendo ser vistos por todos. E diz-nos a Lúcia, como se fôssemos algum bicho curioso que as multidões procuram ver e observar. Mas tal como os pastorinhos naquele dia, hoje também nós temos diante de nós uma humanidade em sofrimento, pela guerra, por tantas alterações climáticas, enfim, por tantas tragédias e dificuldades. Mas temos também um caminho de salvação que Deus coloca diante de nós. Se calhar não podemos estar naquela flotilha em direção a Gaza, mas também não somos impotentes relativamente ao sofrimento do mundo. Há algo que podemos fazer pela paz. E isso é rezar o nosso terço, diz-nos Nossa Senhora em Fátima. Que esta oração do nosso terço diário seja este gesto de procurarmos nos envolver como aos pastorinhos no destino de toda a humanidade e fazermos desse encontro com Nossa Senhora uma fonte de graça e misericórdia para todos. Que bom que seria que nós, cristãos, rezássemos pela paz com o mesmo fervor com que aqueles ativistas foram a caminho de Gaza. Quanta graça e misericórdia viria daí. Faço-me entender. Os pastorinhos perceberam bem o quanto podiam fazer, o quanto seria eficaz a sua oração. Hoje existem alguns movimentos que promovem esta oração do Rosário pela Paz. Por que não associarmos-nos a algum deles? Por que não entrarmos nesta, e deixem-me dizer assim, flotilha de oração? O coração imaculado de Maria é a melhor embarcação que temos para navegar até onde é mais preciso, e o nosso terço diário é o bilhete de entrada nessa embarcação. A aparição de outubro realmente é das mais preenchidas por imagens. A aparição de julho também, mas outubro também. Mas o diálogo de Nossa Senhora é simples e direto. Nossa Senhora apresenta-se como a Senhora do Rosário e depois pede que aqui se faça uma capela em sua honra. E pede, mais uma vez, que se reze o terço todos os dias. E revela que a guerra vai acabar em breve e que em breve viriam os soldados para as suas casas. A Lúcia não perde muito tempo, não explora muito esta questão, que creio que ela própria não devia perceber muito da guerra e tudo mais, mas coloca logo diante de Nossa Senhora os pedidos. Ela começa a dizer, eu tinha muitas coisas para lhe pedir. Se curavam os doentes, se convertiam os pecadores, etc, etc. Ao que a Senhora responde, uma resposta enigmática. Diz assim, uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. É este apelo à conversão que parece um dos temas mais difíceis de falar hoje. Queremos ser aceitos como somos, com os nossos limites e falhas. Falamos de misericórdia, proclamamos o amor incondicional de Deus
e ainda bem que é assim, é verdade. Isso é de facto o mais importante. Esta mensagem de misericórdia vai entrando no nosso coração como gota de água numa esponja. Faz sentido, Deus só pode ser assim, um Deus de misericórdia. Mas isso não quer dizer que não existam coisas em nós que se calhar é preciso emendar, mudar, converter. Esta ideia parece que já é mais custosa de ouvir, pelo menos a mim, já me custa mais ouvir. Mas é essencial irmos percebendo que é justamente na misericórdia de Deus que nós encontramos espaço para reconhecermos o que é preciso converter em nós. Em Nossa Senhora nós encontramos esta mãe que vem ao encontro desta massa de gente, uma mãe que fala a cada um de nós para dizer que nos ama, mas também por isso nunca desiste de nós. É refúgio e é caminho. Está connosco, mas diz, vamos lá, há caminho a fazer, há qualquer coisa que se calhar podemos converter ainda. Sei que já somos santos pelos sacramentos e pelo batismo, mas se calhar há coisas que ainda é preciso mudar. A irmã Lúcia dizia mesmo que, ela dizia assim, desta aparição de outubro, as palavras que mais se me gravaram no coração foi o pedido da nossa Santíssima Mãe do Céu: não ofendam mais a Deus, Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Pedia Nossa Senhora nesta aparição. E a Lúcia escrevia assim: que amorosa queixa e que terno pedido. Quem me dera que ele ecoasse pelo mundo e que todos os filhos da Mãe do Céu ouvissem o som da sua voz. Como é importante a conversão, o não ofender a Deus. É importante primeiro por nós próprios. O desejo do coração imaculado de Maria faz-se ouvir agora para cada um de nós. Talvez seja preciso reaprendermos a fazer um bom exame de consciência, que não se limite a confrontar os comportamentos exteriores com os 10 mandamentos. Se bem que se calhar saber os 10 mandamentos também era bom, tá? Mas um exame de consciência que vá até ao coração, que vá mais fundo. É preciso reaprendermos a arte da humildade, que permite chegar ao ponto de dizer: talvez eu não esteja a ver tudo, talvez não esteja a ver certo, talvez ainda haja na minha forma de ser, de falar, de pensar, talvez haja aqui algo ainda a melhorar. Não somos ilhas, mas precisamos de nos confrontar com alguém neste exame de consciência. Às vezes também precisamos de perguntar ou ouvir o que os outros nos dizem. É muito bela a página das memórias da irmã Lúcia, em que ela descreve a morte do Francisco. É das páginas que faz-me sempre chorar. O menino perguntava à irmã Jacinta e à prima Lúcia que pecados o tinham visto fazer para os poder levar à confissão. Sabia que ia morrer e queria ter o coração todo já em Deus, configurado com Ele, que é amor. E então o Francisco ouviu com humildade aquilo que a Lúcia e a Jacinta lhe disseram e procurou a confissão. Hoje em dia, este sacramento da reconciliação continua à nossa disposição, como lugar onde todos podemos ir para esse encontro de quem se sabe pecador, a precisar de perdão, mas que é um encontro feliz, que cura, que liberta, como Jesus quer. Por outro lado, precisamos de acompanhantes do caminho, que nos orientem com a sua experiência no caminho da paz interior. Este acompanhamento espiritual, que é uma riqueza imensa, que a Igreja também nos oferece. Em tantas situações, reconhecemos que precisamos de recorrer, às vezes, a um psicólogo, a um médico, precisamos de quem nos ajude a fazer um caminho de cura de certas feridas, e este é um recurso muito precioso em muitas situações. Mas a nível espiritual, não são só alguns que precisam. Todos precisamos de alguém que nos ajude a ler as entrelinhas da palavra de Deus, que nos chega de tantas formas. Quando alguém tem um acidente ou uma doença e fica numa cama em coma, continua vivo, mas desejamos que desperte, que recupere rapidamente, porque a vida é para ser vivida, apreciada, é para nos realizarmos como seres humanos.
Ora, a nível espiritual, estamos muitas vezes, eu digo isto muitas vezes, às vezes, a nível espiritual podemos estar em coma, num estado vegetativo. Isto é, sem vida espiritual. Precisamos de ajuda e também desejamos despertar espiritualmente, conhecer melhor este Deus que se dá a conhecer e a experimentar. Então recordemos estas palavras de Nossa Senhora, que no fundo são as mesmas de Jesus no Evangelho. Convertei-vos e acreditai. Em que é que nós podemos estar a ofender esta sensibilidade de Deus? De que forma podemos estar a ignorá-lo ou rejeitá-lo? São perguntas que podemos ir fazendo. O que é que precisamos de emendar em nós? Procuremos ser humildes e buscar quem nos ajude neste caminho. E que Nossa Senhora nos vá recordando, como dizíamos no início, que Deus nunca falta às suas promessas e por isso não há que ter medo. E também que o rosário é esta força escondida, esta força muito eficaz, este instrumento eficaz que está ao nosso alcance para permanecermos com Deus nesta luta pela salvação. Aguardamos agora a presença de Jesus, a Eucaristia, que vai ficar entre nós. Durante a oração inicial e bênção final, os que puderem poderão ajoelhar e depois, durante a meditação, podemos estar da forma que mais nos ajudar à meditação. Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e
Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Vamos estar durante este tempo em adoração, procurando reparar o coração imaculado de Maria. Estamos diante do Senhor. E com Ele vamos meditar no mistério do batismo de Jesus. Do Evangelho segundo São Lucas. Estando o povo na expectativa e pensando intimamente se ele não seria o Messias, João disse a todos: Eu batizo-vos em água, mas vai chegar alguém mais forte do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele há de batizar-vos no Espírito Santo e no fogo. Tem na mão a pá de joeirar, para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Mas queimará a palha num fogo inextinguível. E com estas e muitas outras exortações, anunciava a boa nova ao povo. Todo o povo tinha sido batizado. Tendo Jesus sido batizado também, e estando em oração, o céu rasgou-se, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho muito amado, em ti pus todo o meu agrado. Ao iniciar o seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos. Dizia o texto de São Lucas: Ele há de batizar-vos no Espírito Santo e no fogo. O povo de Israel estava na expectativa do Messias. A qualquer momento o Messias poderia vir. Aquele que vinha salvar, libertar de todo o jugo ou escravidão. E era precisamente porque estavam nessa expectativa, isto é, estavam em suspenso, pendentes do que Deus mostraria. É por esse motivo que vão ter com João Batista. Seria João o Messias esperado? João então diz-lhes que ele batiza na água, ou seja, dá-nos um batismo de penitência, mas o Messias batiza no Espírito Santo e no fogo. O batismo de penitência implicava um desejo sincero de conversão, de mudança de vida.
de deixar o que é velho para se lançar na busca da coerência de vida, ou melhor, da santidade de vida. Esse batismo de penitência é preparação para o batismo no Espírito Santo e no fogo. Por vezes podemos ver o nosso esforço de conversão como um jugo pesado. Podemos cair no erro de olhar pela perspectiva do que não podemos fazer, e essa palavrinha não parece desanimar-nos, tirar-nos brilho e vontade. Mas os santos mostram-nos outra coisa. Os pastorinhos falavam de um lume no peito, de um fogo que não queimava, mas que sentiam dentro de si. Se pensarmos em coisas, em pessoas ou em momentos que nos fazem sentir um certo entusiasmo dentro de nós, como um fogo que nos dá energia, que nos ajuda a ver o lado positivo e belo da vida, coisas que não nos fazem mal, nem nos deixam a sentir mal depois, pode acontecer de pensarmos em coisas muito simples, muito banais. Ora, Deus quer levar-nos ao máximo desse entusiasmo pela vida, através das coisas simples. Quer levar-nos a esse entusiasmo pela vida, pela beleza, pela verdade, pela vida eterna. O recém-canonizado Pier Giorgio Frassati era extremamente sensível à beleza, pela arte, literatura, gostava de Dante, de Shakespeare e tragédias gregas. Era atraído por boas obras, músicas, pinturas, esculturas e livros. Tudo aquilo que ele considerava realmente importante para a vida humana. Ensinando-nos essa contemplação da beleza que enriquece a alma e nos aproxima de Deus. Dizia o Papa Francisco que a beleza une Deus, o homem e a criação numa única sinfonia. E o santo do dia de hoje, São Francisco de Assis, louvava a Deus por todas as criaturas, manifestando esse encanto e entusiasmo pela criação e pelo Criador. Esse batismo de fogo que o Messias traz há de gerar em nós uma verdadeira paixão pela vida e pela humanidade, que nos dá desejo de entregar a vida, que nos dá esse lume no peito, como descrevia Santa Jacinta. Então aqui, diante de Jesus, peçamos-lhes que acenda em nós esse fogo que ardia no coração dos santos e que nos leva ao mesmo desejo de santidade, de verdade, de beleza, de bondade.
Rezemos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, sê a luz do nosso coração. Jesus, dá-nos um coração apaixonado por Deus. Depois de Jesus ser batizado, conta-nos o evangelista Lucas que Jesus estava em oração. E é aí que os céus se rasgam e o Pai se manifesta. Toda a vida de Jesus é passada em oração, em união permanente com o Pai. Em tudo ele busca a sua vontade. Daí que o veremos rezar em tantas circunstâncias. De noite, antes do alvorecer, antes da escolha dos discípulos, nos muitos milagres, no momento da agonia e em tantos outros. De tal modo que no capítulo 17 de João, Jesus diria: Eu e o Pai somos um. De facto, Jesus, sendo Deus conosco, que reza por nós, abre-nos o céu na sua relação com o Pai. Num outro evangelho de Marcos, o verbo rasgar abre e fecha o evangelho, pois está no início para se referir a este momento depois do batismo de Jesus e quase no final, após a morte de Jesus, quando se lê que rasgou-se o véu do templo. Com Jesus, inicia-se um tempo sem véu na relação com o Pai. O batismo introduz-nos sacramentalmente nessa relação de Jesus com o Pai. E porque nos tornamos filhos no Filho, somos chamados a crescer cada vez mais nessa relação. Se hoje estamos aqui a fazer esta devoção dos primeiros sábados, é porque desejamos ir mais longe na nossa vida espiritual. Talvez alguns desejem ter mais paz ou mais sentido para a vida. Talvez desejemos crescer no amor a Deus e aos outros, ou até conhecer mais do coração de Deus. Talvez sintamos simplesmente que devemos dar isto ao Senhor, como forma de agradecer ou de pedir. A questão é, se estamos aqui, é porque queremos algo mais. Talvez possamos dizer que em Fátima rasgam-se também os céus e Nossa Senhora vem assegurar-nos a sua presença, mas também vem estimular-nos a esse desejo de mais na vida espiritual. Este mais pode ser algo como começar a rezar o terço todos os dias, ou ler e meditar mais na Sagrada Escritura. Pode ser participar mais nas atividades da paróquia. Ou rezar todos os dias, de manhã e à noite, um bocadinho. Esse desejo de mais pode implicar o participar na missa mais assiduamente, pelo menos todos os domingos. Enfim, cada um em oração pergunta ao Senhor o que Ele quer nesta hora. Que cada um em oração deixe que o Espírito Santo o inspire e conduza para esse algo mais, na certeza de que o propósito que fizermos, o esforço que dedicarmos nessa busca, virá como resposta ao nosso coração. No silêncio do nosso coração, pensemos: será que desejo também algo mais na minha vida de relação com Deus? Como procuro esse mais? O que posso dar ao Senhor nesta hora da minha vida, em oração, em atenção, em dedicação, em sacrifícios? O que posso dar-lhe que Ele me esteja a pedir?
Rezemos: Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, nós queremos crescer na vida espiritual. Jesus, tu que és o Messias, mostra-nos a vontade do Pai. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho muito amado, em ti pus todo o meu agrado. Após o seu batismo, inicia-se o período da vida pública de Jesus. É com a certeza da bênção do Pai e do seu amor que Jesus pode iniciar o seu ministério. Ou também poderemos dizer que com esta mesma certeza, Jesus é conduzido para o seu ministério, para a sua vida pública. De facto, a nossa vida de oração, de união com Deus, não nos deixa fechados, quietos no nosso espaço, isolados de tudo o resto, mas antes envia-nos aos outros, faz-nos sair de nós para anunciarmos a boa nova e para servirmos os que precisam de nós. Com Jesus, cumpre-se a profecia de Isaías. Jesus é o servo sofredor que pode dizer: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para levar a boa nova aos que sofrem, para curar os desesperados, para anunciar a libertação aos exilados e a liberdade aos prisioneiros, para proclamar um ano de graça do Senhor. O que Deus nos concede de liberdade de espírito, de paz interior, de sentido para a vida, de alegria no espírito, de capacidade de ver o outro, enfim, tudo o que Deus nos concede da sua graça é para que possamos levar aos outros com toda a generosidade de coração de que formos capazes. Estamos ainda em ano de jubileu, um ano de graça do Senhor, que nos recorda esta superabundância dos dons de Deus e desta grande esperança a que somos chamados. E esse mesmo jubileu, essa esperança esse mesmo jubileu, essa esperança que podemos anunciar com a nossa vida, e cada um de forma única. O que nós podemos fazer, ninguém fará por nós, porque cada um é diferente e chamado a anunciar com os dons e as possibilidades que tem. Um outro santo, também canonizado a 7 de setembro passado, Santo Carlo Acutis, nos seus 15 anos de vida que viveu intensamente com Deus, aprendeu que a sua vida podia ser um anúncio incrível de Deus. Era ele que dizia: todos nascem originais, mas muitos morrem como fotocópias, para nos dizer que todos nós somos valiosos para Deus e para a história da salvação. Todos temos essa forma original e não interessa sermos fotocópias de outros. São Francisco Marto é talvez dos 3 pastorinhos aquele que melhor nos mostra isso mesmo. Ele não ouvia o anjo e Nossa Senhora nas aparições, apenas via. Ele era mais reservado, mais tímido, mas descobriu o seu lugar de menino contemplativo e orante, sem medo de ser quem era. Apaixonado por Nosso Senhor e Nossa Senhora, consolador desses 2 corações, tornou-se candeia acesa para assinalar a presença de Deus nas horas sombrias da humanidade. De facto, os pastorinhos e os santos são, por excelência, anunciadores de jubileu, de esperança. Pensemos: será que eu sou sinal da presença de Deus para os outros? Como procuro anunciar a esperança com a minha vida?
Em silêncio reconheçamos a presença de Jesus. Reconheçamos que Ele é o nosso Mestre. Peçamos também que Jesus nos mostre como nos tornarmos mais parecidos com Ele, como os pastorinhos. E peçamos pela paz, este apelo urgente da paz. Peçamos por toda a Igreja, pelo Papa Leão, pelas nossas comunidades paroquiais, trabalhos, famílias, para que cada um saiba ser anunciador da novidade da ressurreição, com tudo o que isso implica. Rezemos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, ensina-nos a sermos testemunhas do teu reino. Jesus, tu que és o amado do Pai, aumenta a nossa esperança. Recolhidos, aguardemos a bênção do nosso Deus. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui preset fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti apud roque comparsit laudatio
Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua santa e imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra. Aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra. Aclamai aclamai a Deus com brados de alegria. Então, bom regresso às vossas casas. Cá nos encontraremos no próximo primeiro sábado, se Deus quiser, e se calhar antes disso, unidos em oração no dia 11 de outubro, com o Santo Padre, com o nosso rosário pela paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Povos todos, batei palmas, aclamai a Deus com brados de alegria, porque o Senhor, o Altíssimo, é sublime, o Rei soberano de toda a terra. Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra. Aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria.